Eu sempre considerei One Piece uma breve história do mundo, do nosso mundo. Se uma raça alienígena viesse pra cá e tivesse só uma obra pra entender a humanidade, talvez One Piece não fosse um mau começo. E agora, com o capítulo 1138, nós temos simplesmente o painel que encapsula isso tudo. Pinturas rupestres na casca fossilizada de uma árvore lendária. Melhor que isso, desenhos de crianças gigantes que viveram exatamente entre 800 e 900 anos no passado, ou seja, durante o século perdido. Somando a isso, o Oda decidiu nos apresentar o gospel dos gigantes através das escritas de Harley, repercutindo a mitologia das eras de One Piece, múltiplos apocalipses e até uma profecia que versa sobre o início de outra era e o fim da nossa história favorita. E claro, a comunidade ficou maluca, empolvorosa. O Lipp lançou um review de 50 minutos, que eu acho que basicamente são 30 só analisando o painel. Então eu recomendo muito que, se você ainda não viu, veja esse vídeo. Nas redes sociais, nos grupos, nas resenhas, todo mundo quer saber exatamente o que isso tudo significa, o que aconteceu no passado e principalmente o que o futuro reserva. Mas isso acabou me fazendo pensar na combinação de palavras que mais aparece na minha mente. Oda, gênio. Porque tem tantas e tantas camadas nesses murais. A gente pode ficar, sei lá, semanas e semanas e semanas discutindo exatamente o que cada palavra, o que cada figura significa, e isso é maravilhoso. Mas de alguma maneira bizarra, o Oda consegue ser melhor. Ele consegue sempre ultrapassar os limites da obra quando ele introduz um conceito novo. Com o Gear 5, contando já toda a loucura do Luffy entrar no modo pica-pau biruta, etc., pra mim, de uma maneira muito mais importante, o autor está convidando o leitor a expandir a sua mente, encarar as possibilidades do seu próprio universo de maneira mais livre. E é realmente um desafio, porque por mais divertido e agradável seja ler as batalhas do G5, você tem que ter uma compreensão um pouquinho mais elevada para entender o que isso representa dentro de um shonen que nem One Piece. E justamente entender que não existe shonen que nem One Piece. Só One Piece é One Piece. Por isso que as regras não são as mesmas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas com a revelação do mural e das lendas apocalípticas dos textos Harley, o Oda tá de novo nos desafiando, de uma maneira que ele já previu e já deixou bem explícita no roteiro. Porque enquanto discutimos quem é quem, o que faz o quê, nós temos que lembrar que esse choque que estamos vivendo, que as discussões que estamos tendo em tempo real, já é meio que lugar comum, história antiga para os gigantes. Há séculos eles debatem sobre os textos, eles têm diferentes facções que acreditam em diferentes coisas. Na verdade, cada gigante tem a sua própria noção do que representa a Nika. E com certeza os murais e essas pinturas entram nessas equações. Mas no fim, não tem resposta. Ainda. Porque existe uma resposta. Existe uma verdade objetiva da história do mundo de One Piece. Os personagens só não conseguem acessar ela ainda. Mas a gente certamente vai descobrir tudo, ou pelo menos quase tudo o que aconteceu, porque a Robin, como a nossa arqueóloga, historiadora e pesquisadora, ela representa esse papel onde o sonho dela é descobrir a verdadeira história do mundo de One Piece. Passando, claro, pelo Rio Poneglyph e todas as outras pesquisas que ela pode englobar aí, mas tendo esse objetivo mais claro em mente. E as mentes mais brilhantes da nossa comunidade já descobriram centenas, se não milhares de referências nesse mural, cruzando com as frases dos textos e, claro, nosso conhecimento prévio do mundo de One Piece. E é curioso, né? Porque dá pra identificar alguns elementos que outros povos, em outros momentos da obra, descreveram à sua própria maneira. Tem uma embarcação voadora que parece estar soltando raio, que lembra muito a Maxine do Anel. Tem outra angular pra cima, como se estivesse a caminho da superfície, que lembra muito a Noa da Ilha dos Tritões. Mas eu pensei, pera, olha isso. Então o Oda tá contando uma história onde nesse universo fictício, várias raças com diferentes culturas, crenças e experiências têm diferentes interpretações sobre eventos passados que aconteceram. E aí séculos, aliás, milênios depois, com propaganda, obscurantismo, opressão e outros elementos na equação, principalmente a passagem do tempo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas a maioria das pessoas tem uma opinião. Cara, One Piece é a história do mundo e a gente pode falar isso do micro ao macro. Do sentimento de amor e carinho que o Hiruruki sentia pelo Chopper, que de um bichinho acuado e ferido virou basicamente o filho dele. Até os grandes mistérios, as grandes questões filosóficas, o que é estar vivo, o que é a verdade, o que é a justiça. Dá One Piece na mão de um ET, que não só ele vai entender a humanidade, talvez ele aprenda a perdoar e amar também. Porque no fundo, eu acho que a mensagem do Oda é tanto um sonho de criança,
quanto um sonho do Luffy, quanto um sonho dele. E entre esses apocalipses, profecias e mistérios mitológicos, eu fiquei pensando nos eventos cataclísmicos mais famosos da humanidade e como eles têm muitas similaridades com o que aconteceu no mundo de One Piece. Mas só para não perder o embalo, fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Essa veio da minha cachola mesmo, eu li o capítulo, eu vi o review do Lip e eu falei, vou cair dentro. E agora eu quero compartilhar com vocês como eu acho que esses temas que One Piece traz, na verdade, extrapolam de maneira muito, muito genial, que às vezes a gente só deixa passar porque a gente está tomado pela narrativa. Mas hoje aqui no canal Chapéu de Palha, a gente vai ver um pouquinho disso. Então, deixa o like, se inscreve, comenta aí algum bagulho bolado, porque, pô, vocês são sensacionais. Vocês comentam paçoca biônica, engajei na moralzinha, mete alguma loucura dessa aí e tamo junto. Alanzito, chama a vinheta. Todo mundo conhece o dilúvio da Bíblia, que culmina na jornada do Noé, que constrói uma arca e salva um casal de todas as espécies do planeta. O Oda conhece também, porque a arca que salvaria os tritões se chama Noah. E sinceramente, se for só coincidência, é bem engraçadinho, né? Mas beleza, existe esse registro muito antigo de um dilúvio que supostamente teria tomado o mundo. Mas hoje em dia, daria pra saber se um dilúvio realmente tomou o mundo. Até porque, considerando a história, humanos não são capazes de passar conhecimento escrito pra frente há tantos milênios assim. Então, obviamente, se tivesse esse evento cataclísmico que tomasse o mundo inteiro, ainda teriam evidências bem claras e frescas para os especialistas descobrirem. Se geoquímicos, geólogos, arqueólogos e afins conseguem obter informações sobre acontecimentos na Terra de milhões de anos atrás, certamente esse tipo de cataclisma deixaria marcas que não seriam imperceptíveis. Por isso, hoje, há consenso entre especialistas que é virtualmente impossível um dilúvio de proporções bíblicas ter realmente acontecido há tão pouco tempo. No entanto, existiam sim enchentes enormes em locais específicos da Terra que fariam sentido em ser citados em fontes religiosas posteriores. Quem sabe não teve um dilúvio insano na região de Bagdá há 5.000 anos atrás, e essa é uma alegoria de algo que é contado nos textos sagrados depois. E também tem vários mistérios que a ciência não tem certeza até hoje. O colapso da Era de Bronze é um dos meus exemplos favoritos, porque realmente é algo muito estudado, mas que não tem uma resposta certa, cravada. Resumindo, há mais ou menos 3.200 anos atrás, tinham várias populações super avançadas, civilizações, reinos e afins, ali na região do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Só que, em um período relativamente curto, várias dessas civilizações pulsantes foram reduzidas a níveis muito básicos de progresso ou simplesmente desapareceram. Um verdadeiro colapso geral que afetou milhões de pessoas da mesma região do mundo num período muito curto de tempo. Desastres naturais, invasões migratórias, seca, fome, todos os fatores acima. Existem muitas explicações, mas para realmente dar 100% de certeza, a gente tinha que estar lá para ver. E para mim, essa é a graça do que o Oda está fazendo. É a ideia dele para introduzir esses conceitos. Não é sobre quem acertou mais, ou que povo chegou mais perto, se eram os mitos dos Shanjins, ou dos Minks, ou dos gigantes, ou dos bucaneiros que realmente explanam a verdade. Não é sobre qual é o verdadeiro Nika, o mais importante, o canon. Eu acredito que a mensagem do Oda se expande além da própria história. Porque extrapolando esses conceitos para a nossa sociedade, eu não sei se realmente importa quem está certo sobre o que acontece após a morte, ou o que aconteceu na criação do mundo, e sim como todos temos as nossas interpretações e vivemos nossas vidas baseadas nelas, não importa o quão corretas ou falhas elas realmente sejam. Mas navegando essas interações complexas entre verdade e mito, fé e obscurantismo, no fim, a mensagem de One Piece envolve cooperação, amizade, liberdade, respeito e igualdade acima de tudo. O Oda claramente odeia a subjugação, doutrinação e esses sistemas hierárquicos opressivos que a gente muitas vezes vive. Por isso, o governo mundial, que é culpado de todos esses crimes e mais, é realmente o grande vilão da obra. Uma representação de um sistema que, de maneira alegórica, claro, afeta a humanidade negativamente em vários sentidos. Porque, no fundo, o moral não importa tanto. De uma maneira até irônica, a Ripley fala que o painel mais importante da história de One Piece pra gente é provavelmente só um sonho de criança. Mas One Piece é sobre crianças sonhando. E talvez isso seja muito importante. O grande sonho do Luffy, que ele conta pra todo mundo que cai na gargalhada ou então tem uma reação perplexa, pode muito bem ser o mesmo desde que ele era criança.
E o Oda sempre bate numa tecla que eu enxergo como algo muito real para nossa vida. Os nossos sonhos de criança morrem. A gente amadurece, envelhece, geralmente com o tempo vai apanhando da vida, se desgastando, sobrevivendo à crise e tentando prevalecer, mas nunca da mesma maneira. Sonhos idealistas, carinhosos, brilhantes e inocentes da nossa infância vão dando lugar para cinismo, pragmatismo, decepção, amargura. E tudo bem, isso não te torna uma pessoa pior. É normal. Mas o Oda parece que desesperadamente quer resgatar nossos sonhos infantis, porque talvez, só talvez, eles sejam a chave para um mundo melhor. E para mim, no fundo, é isso que representa o mural do capítulo 1138. Uma representação de um sonho infantil que tem um final feliz. Mas esse final ainda não aconteceu. Quando o Vegapunk descreveu que a origem dos poderes da Akuma no Mi são os desejos das pessoas, eu tive uma interpretação muito prática do que foi falado. E conversando com outros criadores, pesquisando e tudo mais, eu percebi que é difícil enxergar a praticidade do que o Oda faz quando ele consegue nos tomar tanto para uma narrativa fantástica completamente diferenciada. Mesmo assim, até hoje eu ainda acredito que os desejos representados pelas Akuma no Mi são uma alegoria para o avanço tecnológico, para o progresso da humanidade com o tempo. Porque se eu quero viajar para outro país em 10 horas, se eu quero esquentar minha comida numa máquina, se eu quero vestir uma roupa que me agasalhe do frio -0, se eu quero dirigir, nada disso é natural do Homo sapiens sapiens. Mas a gente desejou e a gente criou. Muito parecido para mim, num nível metafórico, com as Akuma no Mi, que são o quê? Desejos da humanidade. O Vegapunk usa literalmente para progresso tecnológico, e ele representa que o reino antigo era todo assim. Então, você enxerga como essa conexão faz sentido? Claro que vai ter alguma representação alegórica, quase mágica, envolvendo frutas do diabo, como elas foram criadas e tudo mais. Mas reduzindo esse nível básico, se as frutas são os desejos da humanidade, elas têm essas mesmas funções que avanços tecnológicos, progressos científicos e tudo mais. E o Muro das Mil e Uma Interpretações, para mim, também tem um conceito muito mais prático por trás. Ele é uma representação das infinitas interpretações da humanidade sobre a sua própria história, sobre o seu passado, seu futuro e a sua existência. Porque a maioria das crenças existe justamente para explicar o que a gente não consegue entender. E os textos Harley e esse mural também ocupam esse espaço dentro do mundo de One Piece. Mas não necessariamente eles vão representar a verdade absoluta. E tá tudo bem, porque por mais presos que fiquemos a profecias, mistérios, silhuetas e tudo mais, no fundo, nada disso vai importar pro Luffy, que vai continuar trilhando seu caminho e vivendo sua vida mais feliz e livre possível. Isso é maravilhoso, porque para nós isso é praticamente impossível. Responsabilidades, a vida e tudo mais, a gente não pode virar um piratinha que estica e sair pelo mar tentando ser o mais livre do mundo. Mas, pegando um fragmento desse sentimento, um pequeno raio de sol, a gente pode terminar todos os dias um pouquinho mais aquecido e, quem sabe, um pouquinho mais livre. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu sei, eu tentei dar uma interpretação assim, diferente, tá? Geral no Zig, eu vim pro Zag, porque é o canal Chapéu de Palha. Então, eu quero saber o que vocês acharam, se representa também pra vocês como o Oda tá querendo fazer essa alegoria no mundo de One Piece, né? Como nossa humanidade, nossa sociedade é assim, né? Tantas diferentes culturas, tantas diferentes crenças que muitas vezes falam sobre o mesmo tema, porque a gente compartilha um denominador comum muito forte. Somos todos humanos. Então, é isso. Por agora eu tô aí. Tô louco pra debater mais. Domingo, brotem na live. E é isso, galera. Deixa o like, se inscreve. Comenta aí. Morei o muro. E é isso. Deixa o like, se inscreve. Um beijo, um queijo e valeu. Pode palha secreto. Cara, esses momentos são muito agravantes pra mim. Que painel é esse, cara? Que loucura é essa, cara? E que mundo maravilhoso que é. O mundo do fã de One Piece, né? O Lipe falou, muito grato. Falou logo no início do review. Porra, fato. Muito grato. E que mais? Pô, foi meu nível, dia 27. Muita mensagem maneira, muita gente legal. Vamos sentir o carinho da galera. Muito especial. Salve pros balinhas. Pô, maravilhosos. Que grupo maravilhoso. E é isso, galera. One Piece tá acabando, mano. Eu sei que eu já falei isso várias vezes. É chato lembrar, mas tá acabando. Mas vai demorar ainda. Tá safe, galera. Tá safe. Alanzito, obrigado pela edição. Valeu!